Olá, eu sou o Matheus e esse é o curso de Componentes Dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos criar os primeiros menus do nosso componente, tá certo? Então, vamos fechar aqui com a nossa caixa que a gente criou na nossa aula passada. Vamos abrir aqui os atributos e também vamos abrir as opções de componente para a gente ir visualizando as nossas criações, tá certo? Então, para criar um menu aqui, que ele fique editável aqui para qualquer pessoa, a gente tem que selecionar, no caso, esses três menus aqui, esses quatro menus aqui, A gente vai também utilizar o menu de posição. Então, aqui a gente já sabe que é o eixo len-x, é o eixo de comprimento ou largura da nossa caixa. Então, aqui eu vou apagar e vou dar um Enter, tá? Para que o valor aqui exibido, ele não fique visível ou fixo, Então, a gente vai vir aqui, nessa opção, com o atributo selecionado, e vamos clicar nessa opção aqui, nessa setinha, onde aparece detalhes. Clicando aqui, você vai ser direcionado a outra janela, onde você vai escolher como vai ser o padrão de exibição do seu campo de alteração, do seu menu. No caso aqui, o menu de largura da nossa caixa. Ele vai te dar dois campos, unidades e regra de exibição. E aparecerá outros campos dependendo da regra de exibição que vai ter aqui. Então, em unidades, ele vai te dar três opções. O padrão, que é centímetros ou polegadas. E opção de centímetros aqui novamente. Como a gente trabalha com centímetros, a gente está trabalhando com comprimentos, geralmente eu não trabalho com polegadas, então eu vou deixar o valor aqui de centímetros, tá certo? Aqui em regra de exibição, você tem algumas opções sobre como exibir esse atributo. Você tem a opção de que o usuário não pode ver este atributo, ou seja, vai ficar como já está, você não consegue visualizar aqui o atributo que foi criado. Tem a opção de que o usuário ele pode ver este atributo, mas não significa que ele pode editar. Então, se eu marcar essa opção aqui, você percebe que aparece outros campos aqui, Tem aqui etiqueta exibida, que no caso seria o nome, que ficaria visível aqui na opção de componente. Geralmente ele aparece com o nome do atributo, mas esse nome ele pode ser alterado para qualquer outro nome, tá? Então você pode botar aqui largura. Não necessariamente a etiqueta tem que ter o mesmo nome do atributo. Então a gente pode botar aqui largura, dois pontos. Aqui é como você quer exibir essa sua etiqueta, o valor aplicado nessa etiqueta. Você vê que você tem várias outras opções aqui, como polegadas, pés decimais, milímetros, centímetros, metros e yards, tá certo? Aqui, como eu trabalho com milímetros, geralmente marcenaria é trabalhado com milímetros, eu vou marcar a opção aqui de milímetros. Então, quando eu aplicar aqui, tá certo? Você percebe que o valor do meu atributo, que é 80 centímetros, aqui está visível com 800 milímetros, Convertendo aí. Só que você percebe que eu botei que o usuário ele pode ver este atributo, mas ele não pode alterar. Então, se algum usuário tentar mexer aqui, digitar algum valor, como eu estou tentando aqui agora, apagar, ele não consegue. Porque este atributo, esta etiqueta, ela não é alterável, ela é apenas para ficar visível. Então, você não consegue alterar ela. Na segunda opção, que é que os usuários podem editar o texto, ou seja, marcando esta opção e dando um aplicar, agora sim você consegue alterar o conteúdo dessa etiqueta, ou desse menu. Então, se eu botar aqui um valor, por exemplo, de 900 e dar um Enter, você percebe que a minha caixa aqui ele já se alterou, o valor do meu atributo aqui também, aqui também. Então, com essa opção você consegue editar o seu bloco dinâmico. Voltando aqui, nós temos uma quarta opção, que é os usuários podem selecionar de uma lista. Ou seja, você consegue criar uma lista de opções que você quer que a pessoa escolha, que essa opção limita as alterações que aquele componente pode ter. Por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, você percebe que aqui já se alterou, e aqui agora a gente adiciona uma lista. Por exemplo, eu posso botar aqui 800 milímetros, que é a opção de lista, é como vai ficar visível na nossa lista aqui, e o valor que ele representa, no caso, 80 centímetros. A mesma coisa, vou adicionar outro e vou botar 900 milímetros, que é como vai ficar exibido, e posso digitar aqui 90, que é o valor que ele vai corresponder, A 900 corresponde a 90. Então eu vou dar um aplicar, e você percebe que a nossa opção aqui ele mudou. Ele não te dá mais a opção de editar, de digitar o valor. Você só tem essas duas opções. Então,
essa caixa aqui, no caso, só teria essas duas opções. Com 800, né, se eu der um aplicar aqui, minha caixa diminuiu, ou com 900, se eu aplicar, minha caixa cresceu. Então, quando a gente está criando as nossas etiquetas ou menus aqui na opções de componente, onde fica visível, a gente tem essas opções aqui para ir trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai deixar marcada a opção de que eles podem editar o texto, e vou deixar em milímetros mesmo, e vou dar um OK. Deixa eu afastar um pouco mais para cá. E aí agora você consegue colocar o valor, pode ser grande ou pequeno, e a nossa caixa vai se alterando. Então, se eu medir aqui, ó, a gente vai ter o valor de 1.500 milímetros. Exatamente, 1.500 milímetros, que é a medida que eu botei aqui. Você pode botar valores quebrados também, né, fracionados, enfim, do jeito que você achar melhor aí quando você estiver trabalhando com o seu componente. Beleza? Então, a gente já configurou aqui a nossa largura. Agora, a gente vai configurar a profundidade. Então, eu posso apagar tudo aqui, dar um Enter, vir aqui em detalhes, vou deixar centímetros, pode editar o texto, vou botar aqui profundidade, 2 pontos, vou marcar milímetros, vou dar um aplicar. E aqui agora a gente consegue alterar, né, o usuário ele consegue alterar a profundidade do seu componente, tá certo? Então, se eu botar aqui um valor de 700 de profundidade, a minha caixa está crescendo 700, tá certo? Vou botar 400, a mesma coisa, 400, certo? Agora a gente vai para a altura. Vamos dar 2 cliques, apagar todo o conteúdo, dar um Enter, detalhes, já deixa em centímetros. Aqui a gente vai editar, altura, 2 pontos, em milímetros e dar um aplicar. E a gente também tem o campo agora de milímetros. Então, se eu botar aqui um valor de, por exemplo, 900 de altura, nossa caixa cresceu 900, tá certo? Botar 1.200, ele vai crescer 1.200. Então, a nossa caixa aqui meio que já está paramétrica, né? A gente já conseguiu criar uma caixa paramétrica, um bloco dinâmico, somente determinando aqui a sua largura, altura e profundidade. O Z, aqui nesse caso, eu usei para a questão de elevação, tá? Então, a gente vai vir aqui, deixar centímetros, pode editar o texto, e a gente vai botar aqui elevação, 2 pontos, milímetros, e dar um aplicar. Ele vai ficar aqui em cima, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui 200, ele vai subir, né? Vai ficar 20 centímetros. Deixa eu medir daqui para cá. Do ponto zero aqui, do chão, né? O que acontece aqui? Por que eu criei os menus a partir dessas opções aqui e não criei um atributo personalizado e coloquei que eles retornassem esse valor desse atributo personalizado? Porque se a gente fizesse isso, o valor desse componente, né, desse atributo, ele estaria travado a esse valor que ele estaria respondendo a um outro atributo. E geralmente, quem projeta, né, geralmente ele gosta muito de usar escala. Então aqui você tem a opção de utilizar a escala. Você consegue escalar o seu bloco dinâmico sem deformar ele. Então você percebe que os valores aqui eles vão se alterando. Então você pode tanto estar usando a escala, se assim achar necessário, ou você pode estar digitando o valor aqui também, se você achar necessário. Então você pode botar aqui um valor de 800 e dar um Enter, que vai do mesmo jeito. Então você teria essa opção, seria mais maleável você estar trabalhando tanto com a escala ou um valor específico digitando aqui. A mesma coisa é a altura. Então se eu movimentar aqui, você consegue movimentar livremente, né? Você vai vendo que o valor aqui vai alterando, aqui também. Mas se você quiser um valor em específico, né? Você quer digitar um valor em específico, você pode simplesmente botar aqui 150, por exemplo, do chão, e o nosso componente ele vai ficar a 150. Então você tem a opção de mover livremente a altura do seu componente, ou se você achar melhor colocar um valor aqui, por exemplo, de 100, ele vai ficar com 100. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar travado aí, né? Você consegue movimentar. O que aconteceria se eu criasse um atributo e botasse para que os atributos de tamanho ou posição respondessem a eles, tá? Eu vou criar aqui um atributo chamado largura, vou dar um Enter. Aqui eu vou criar um menu para ele, tá? Vamos vir aqui em centímetros, pode digitar
já está o nome largura, vou botar largura 2 para a gente poder diferenciar. Vou botar aqui em milímetros e vou dar um aplicar. Feito isso, aqui eu vou botar um valor de 500 e vou dar um Enter, né? Você percebe que eu botei o valor, está 500 aqui, mas a nossa caixa não se mexeu porque o atributo que corresponde a comprimento barra largura da nossa caixa é o len_x e não um atributo personalizado. Então, o len_x teria que responder a largura. Então, a gente teria que vir aqui e botar igual largura e dar um Enter. E aí, ele responderia a nossa medida. Então, você percebe que aqui, ó, tanto largura aqui está 500. Por quê? Porque largura, nessa primeira opção, corresponderia a len_x. Então, qualquer valor que eu botar aqui, por exemplo, 600, dá um Enter, ele não vai responder porque está ativado aqui a nossa opção. A gente teria que vir aqui e remover essa opção, certo? A gente teria que, por exemplo, excluir esse atributo, né? Ele já sumiu, e adicionar novamente. Cadê? len_x, adicionei novamente, né? Sumiu aqui nossa etiqueta, e agora sim, a gente bota igual, largura, dá um Enter. E aí agora ele está respondendo a esse campo largura aqui. Se botar, por exemplo, 900, ele vai crescer 900. Só que aí a gente tem um problema, a gente não consegue usar a escala. Ó, a escala ela não funciona aqui, por quê? Porque o campo aqui está em largura e não em len_x. E len_x agora responde ao atributo personalizado chamado largura. Então meio que está travado. Então ele não te dá mais essa liberdade de mexer na largura utilizando a escala. Tá certo? Então, por isso que eu optei por usar direto aqui nos atributos originais, né? Nos principais aqui. Então, por isso que eu criei aqui e não criei um atributo personalizado e atribuí a esse atributo o personalizado, certo? Vou excluir ele aqui e vou criar novamente o meu campo de largura. Ele está de volta aqui e aí está funcionando novamente. Usando agora a escala também, se você quiser usar a escala, tá certo? Então, a gente já criou aqui os menus de elevação, de largura, profundidade e altura do nosso componente. Então, você pode ir aí testando na sua casa, treinando, para ver se você já está ficando fera nessa questão de criação de menu, tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.